Olá, eu sou a professora Maria Madalena Esteves, feliz em estar aqui em mais uma aula da CPP Humanidades, hoje para falar sobre o princípio da igualdade. O que eu quero trazer para vocês aqui é um rápido histórico. A gente começou a falar em igualdade enquanto humanidade na época das revoluções do século XVIII, a Revolução Americana e Revolução Francesa. Nessa época, quando surgiram as primeiras constituições, a ideia do princípio da igualdade era impor determinadas limitações ao Estado, que até então era soberano de uma forma sem limites. Então, o governador, o imperador ou o monarca, ele poderia julgar as pessoas como ele quisesse, aplicar as penas que ele quisesse. Então, tinha uma falta de limites mesmo no exercício desse poder. Então, a ideia de que todos deveriam ser tratados de forma igual perante a lei, ela surgiu nesse contexto de surgir uma era de direitos, que os indivíduos tivessem direitos para viver em sociedade. E é dessa época também que surge a estabilização da separação de poderes para limitar o poder do Estado, que não ficasse concentrado em uma só figura ou em poucas mãos, né? Então a ideia de separação de poderes traria equilíbrio ao exercício desse poder. Com o tempo se percebeu que a igualdade ela não poderia ser apenas formal, porque no fim das contas nós não somos todos iguais. Nós temos aspectos sociais, econômicos, políticos, biológicos, de diversos fatores que nos diferenciam. Então, para ter uma sociedade mais justa, essa igualdade deveria ser material, substancial, ou seja, observar as diferenças dos indivíduos e dar a cada um condições, oportunidades para que todos conseguissem ter o mesmo ponto de partida. Essa figura ilustra bem que se a gente desse um mesmo degrau para todos, um é mais alto, um é mediano, o outro é pequeno e não conseguiria nem mesmo enxergar o outro lado. Então, para quem é menor, precisa ter 2 degraus, precisa ter mais suporte, mais amparo aqui para conseguir visualizar do outro lado, certo? E esse que é mais alto já não precisaria, porque a sua altura seria suficiente. Então, essa figura retrata bem a ideia do que seria a igualdade material. E daí vem todas essas discussões que nós estamos tendo sobre a acessibilidade, ou seja, algumas pessoas não têm a composição física como a maioria, mas isso também não significa que elas são deficientes ou têm algum problema. Na verdade, a sociedade é que precisa se adaptar para receber todo tipo de diversidade de pessoas. E daí a gente tem feito movimentos internacionais, inclusive, com muita ênfase nessa ideia de acessibilidade, da sociedade ser mais justa em acolher as diferenças. A questão também de gênero, tem tido bastante discussão sobre não existir mais banheiro feminino ou masculino, mas um banheiro que seja inclusivo, que qualquer pessoa possa usar independente do seu gênero. E a ideia de que as pessoas podem ser aceitas e devem ser aceitas independente dela estar dentro de uma classificação, né, de uma padronização que a sociedade queira lhe impor. Da mesma forma, as questões raciais também têm ganhado bastante espaço nas mídias, porque a gente percebe que não faz mais sentido diferenciar as pessoas por conta do seu tom de pele. Luiz Gama, que foi uma figura importante no processo abolicionista brasileiro, ele viveu no século XIX e um dos trechos dele falava: se negro sou ou sou bode, pouco importa, o que isto pode? Ele era chamado de bode porque ele era negro. E ele se questionava, né, nos seus poemas, o que isso diz, sabe? Por que isso limita a capacidade intelectual, a capacidade dele interagir socialmente? Então, isso não faz mais sentido nos dias de hoje, certo? Outra questão de igualdade muito forte que a gente ainda está vivenciando é a questão das mulheres em relação aos homens, né? Quando a gente fala do gênero,
a gente, na verdade, verifica que as mulheres ainda têm algumas dificuldades sociais. Nós começamos a ter o direito ao sufrágio universal apenas no século XX no Brasil. Então, as mulheres começaram a ganhar CPF, o seu reconhecimento no mercado de trabalho, isso tudo no decorrer do século XX e XXI. Então, socialmente, a gente ainda tem muita memória dessa época que a mulher não tinha espaço na sociedade. Para quem acha que isso é bobagem, papo de quem quer se vitimizar, eu recomendo assistir esse filme que tem no Netflix, Eu Não Sou um Homem Fácil. É interessante que é um filme que mostra como em pequenos detalhes a sociedade de várias formas diminui a mulher ainda hoje. É claro que hoje tem uma legislação já a favor das mulheres serem iguais e não ter discriminação, mas na cultura, no costume, no dia a dia ainda está escondido algumas coisas assim que são muito estruturais que a gente ainda precisa evoluir. Recomendo então assistir o filme e contar para a gente no fórum de discussão o que achou. Uma outra sugestão, se vocês quiserem conhecer também o livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres, é um livro considerado hoje em dia o primeiro grito feminista, né, a primeira literatura na qual se falava em direitos da mulher, que foi uma crítica severa que foi feita ao livro Emílio de Rousseau. Rousseau, infelizmente, ele foi um grande literário, mas nessa obra Emílio ele coloca como que a mulher precisava ser submissa e o homem podia subjugar as mulheres. Então, nessa época, veio uma obra contrapondo toda essa cultura e questionando por que as mulheres aceitavam vivenciar isso, por que os homens achavam que podiam ter esse poder de subjugação. Então, recomendo essa obra, é uma das mais lidas em termos de conhecimento de igualdade, e recomendo fortemente que seja feito um estudo aprofundado dessa obra. Então, quando a gente pensa em princípio da igualdade, a gente vivenciou muito tempo a reivindicação desses direitos e conseguimos de fato evoluir. Hoje em dia nós temos uma legislação muito boa nesse sentido, que confere essa igualdade de oportunidades, mas a gente observa que ainda falta um próximo passo, que seria o passo do empoderamento, da gente de fato buscar colocar em prática todos esses direitos que já estão assegurados, fazê-los valer e fazer quem não entende ainda entender que precisam ser observados. Bom, em termos de competência, era isso que a gente tinha para passar. Até a próxima!